Olá, amigos da avaliação, tudo bem? O AudioSense DT200 não é um fone novo no mercado, porém atingiu um grande destaque nas últimas promoções do 11 do 11 Black Friday, onde a loja da AudioSense no AliExpress vendeu o modelo com um grande desconto, baixando ele de 149 para mais ou menos US$ 55. Uma pechincha. E ainda que não seja dos fones mais baratos do mercado, ele traz predicados que o fizeram atingir um grande número de vendas. Por exemplo, um dos grupos que eu participo no WhatsApp, mais da metade dos inscritos ali garantiu o seu. O unboxing do DT200 é bem luxuoso. Ele traz uma caixa muito bem feita e em seu interior uma case transparente e parece capaz de resistir a qualquer intempérie. Há dois jogos de ponteiras, uma de silicone e outra de espuma de memória, porém as duas são bem medianas. E mediano também é o seu cabo, que é padrão MMCX e destoa totalmente do fone. Falando do fone, ele é belíssimo. Ele traz o molde totalmente em resina, com tubos distintos para o fluxo de ar das armaduras balanceadas e um faceplate que, segundo a marca, é de fibra de carbono. Em seu interior, existem duas armaduras balanceadas da Knowles. A Knowles, para quem não conhece, é uma fabricante americana de equipamentos de áudio que é bastante respeitada no mercado pelas suas boas armaduras balanceadas. Dentre essas duas armaduras balanceadas, ele tem uma menor para agudos e outra mais encorpada para os médios e graves. Há ainda um crossover que traz um capacitor bem volumoso, que salta aos olhos conforme você olha aqui o fone de perto. A questão do conforto, ele é um fone pequeno, leve e tem um formato bem anatômico. No entanto, por ser um fone sem ventilação, ele pode causar uma pressão bem incômoda no canal auditivo. Tenha em mente que essa é uma situação bem subjetiva. As ponteiras que o DT200 oferece são bastante medianas. Elas não causam fadiga, mas requerem ajustes para uma boa vedação. Eu preferi as ponteiras de silicone em relação às ponteiras de espuma de memória que ele também oferece. A questão da sonoridade musical, esse fone foi testado nas seguintes fontes: um celular, utilizando um dongle da Apple, um FC3 da Hi-Fi, um fio BTR5 e um topping DX3 Pro Plus. Enquanto o celular possui potência suficiente para empurrar o DT200, percebi que ele escala muito bem com fontes mais fortes, atingindo o ápice de tonalidade e tecnicalidade no DX3 Pro Plus, mantendo o mesmo nível confortável de volume, diga-se de passagem. A questão dos graves, esse é um fone que entrega graves típicos de armaduras balanceadas, ou seja, são graves rápidos, com boa extensão, porém magros. São graves mais técnicos, bem detalhados, bem apresentados, mas possuem pouco impacto e não oferecem uma boa experiência em músicas como rap ou música eletrônica. Já no rock, os bumbos de bateria soam bem presentes, porém estão longe de empolgar. No entanto, a melhor experiência desse fone é com os médios, em especial as vozes, tanto masculinas quanto femininas. Uma música que mostra todo o potencial do fone é Lithium, da banda Evanescence, que arrepia até os cabelos ocultos do corpo. A plena claridade, ótima textura, resolução incrível e uma quantidade brutal de microdetalhes, como por exemplo as palhetadas no violão ou o deslizar de dedos em cordas, é absolutamente fantástico. Os agudos desse fone possuem um roll-off acentuado, no entanto, há uma boa extensão de pratos e símbolos. Ademais, são agudos extremamente controlados, nada fatigantes, presentes na medida certa. Eu não percebi qualquer sibilância e eu notei um arejamento na medida certa, com discreta presença de brilho, sem nenhum excesso para o meu gosto pessoal. Eu acho que eu devo ter repetido o trecho a partir de 2 minutos da música Gevolo umas trocentas vezes, de tão satisfatório que é ouvir a Luane nesse fone. Já na questão das tecnicalidades, eu percebi um palco sonoro razoável, porém bastante tridimensional. A imagem formada pelo fone é maravilhosa e pode ser percebida em faixas técnicas como Bubbles, que está aí na tela para vocês. O nível de detalhes é o mais extenso que eu já ouvi em todos os fones que eu testei até hoje, e a separação de frequências dele é muito boa. Na questão dos jogos, eu joguei o PUBG com esse fone no Battle Royale e ele teve uma performance muito legal. Só achei
pouquinho de falta de naturalidade na questão das distâncias conforme o oponente se aproxima de você ou se distancia. Mas a questão da imagem do oponente, saber onde ele está, é muito fácil de perceber com esse fone. Passando para um CSGO, aí a situação muda de figura. Esse fone encaixa muito bem no uso com um FPS. Ele é um fone que traz um ótimo detalhamento de passos, os graves dele são contidos, então você tem uma experiência muito interessante num FPS competitivo com esse fone aqui. Talvez a melhor que eu já tenha tido na minha vida. No jogo de aventura, jogo casual, tipo um Genshin Impact, por exemplo, a imersão é muito boa, você tem uma naturalidade perfeita dos sons, só faltou um pouquinho de grave ali, um grave um pouquinho mais quente, mais presente, para te dar uma imersão mais perfeita. E esse grave também faz falta em jogos de simulação, porque você tem o som dos motores mais frio, mais distante, e não empolga tanto assim. E mesma situação se repete se você for utilizar esse jogo aqui, esse fone, perdão, para assistir filmes ou séries. Porque como você tem um grave que é muito frio, você até tem alguma reverberação, você tem até um pouquinho de presença de graves, mas ele acaba sendo um fone mais recomendado para você assistir uma série ou um filme mais calmo, mais de conversa. Por exemplo, um Corra Lola, Corra. Fica legal com esse fone aqui, porque você ouve muito bem as conversas e os sons que são naturalmente captados ali no filme. Conclusão. Até o presente momento, o AudioSense DT200 é o melhor fone que já passou pelo meu teste. Ele é um fone de 149 dólares, que foi vendido por volta dos 55 dólares no período do 11 do 11 Black Friday, ou seja, uma verdadeira pechincha. E caso você não tenha aproveitado, fique de olho na próxima promoção. A AudioSense ainda deve ter ele em estoque e estão esperando só a primeira chance de botar ele de novo a um preço que todo mundo vai querer comprar. É um ótimo fone para ouvir por longas horas. Merece estar em qualquer coleção. Traz uma case que é a prova de outro Big Bang, por exemplo. Se não são predicados suficientes para você comprar, eu não sei o que mais precisa. Claro, óbvio, se você for um Bass Hat, esse fone aqui você vai pegar ele, tirar do ouvido e tacar na parede. Caso contrário, a satisfação com o DT200 estará garantida. Beleza? É isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.